Eu trago uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia. Hoje eu estou um pouco gripado e eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Que é a fé? A fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando e a prova de que existem coisas que não podemos ver diante de nós. Agora vai para Hebreus 11, 6, versículo 6, que diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Amém? Essa é a leitura da palavra que o Espírito de Deus nos trouxe ao meu coração, conforme o pastor disse aqui, inclusive, que já rasgou meu coração, e eu acredito que vai rasgar o seu também. Tema da mensagem de hoje: que sua fé seja restabelecida. Subtema: medo é fé no inimigo. Sim, o subtema é medo, fé no inimigo. A palavra fé na Bíblia, ela aparece mais ou menos 247, 248 vezes. Eu trago aqui uma definição básica para a gente entrar no texto e no contexto e na explicação do que o Espírito de Deus nos traz. A definição de fé, só para lembrarmos o que é fé. Fé vem do latim, que é fide, é a decisão, é a adesão da forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova, ou ciência, ou critério objetivo, porém, de verificação para se acreditar, mas pela absurda confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. A fé acompanha absoluta abstinência de dúvida pelo antagonismo inerente à natureza desses fenômenos psicológicos da lógica conceitual. Ou seja, é impossível duvidar e ter fé ao mesmo tempo. A fé e a dúvida não podem ocupar o mesmo ambiente. Em toda a nossa trajetória, da vida, desde a vida de criança, da nossa infância, nós vemos cercados por medo, pelos nossos tutores, nossos pais, propositalmente ou por uma indução aparentemente inocente à cultura do medo. Por exemplo, medo do bicho-papão, olha o homem do saco, a loira do banheiro, olha o bicho, olha a barata, e entre outras. É uma cultura que já é impregnada na nossa infância do medo. E eu trago uma denúncia nisso, pastor Evan e bispo Samir, que o medo é uma porta que se abre já na infância. E Deus hoje quer falar um pouquinho sobre essa porta do medo que nos foi aberto e que nos gera, das vezes, toda a infância, toda a adolescência, até a vida adulta, até o fim da nossa vida. Consequências por essas portas estarem abertas e não terem sido sanadas, não terem sido renunciadas, não terem sido tratadas, não terem sido fechadas, não terem sido expulsas do nosso caminho. E hoje o Senhor quer falar comigo e quer falar com você. Comigo ele já falou. E eu acredito, eu gostaria de conseguir passar para vocês essa ministração. O medo, afirma-se que o medo é o maior inimigo do ser humano. O medo de estar por trás do fracasso, das doenças, das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, não fez paz com seu passado ainda, fizeram coisas no passado que este passado os deixa com medo ainda, por consequências, porque não se libertou do passado, e é um medo, tem um medo da velhice, medo da loucura, medo da morte, medo da vida financeira, medo do profissional. Medo é um pensamento em sua mente
dos seus próprios pensamentos. O medo, ele é um pensamento que está em sua mente. Você tem medo dos seus próprios pensamentos. Às vezes você pensa algo com medo e fica com medo até do que você está pensando, né? O que o medo faz com a mente? O medo, ele ativa um estado da nossa mente muito perigoso. É um estado que e alerta, que nós passamos a prestar mais atenção nas coisas que estão à nossa volta, no natural, no abstrato, no concreto, né? E não no abstrato, não no espiritual. Isso nos permitindo ter respostas rápidas, muitas das vezes, do achismo, com base naquilo que a gente tem medo. O medo faz isso. Nós ativamos no nosso cérebro algo que nós estamos vendo ou que poderá acontecer. Eu acho que vai... Alguém aqui já conheceu pessoas que são meio que paranoicas, né? Tem medo de coisa que, gente, cria assim, parece um filme de Hollywood, né? A Globo tá perdendo esse ator, esse criador de cenário, de tanto medo. O medo é capaz de criar coisas absurdas na nossa mente. E eu quero trazer aqui hoje, então, o medo, ele tem também a capacidade de, dependendo da ativação, da intensidade, ele vai ativar reações adversas no corpo. Físico, sim. Reações de doenças, ansiedades, né? Depressões e por aí vai. Sintomas que o medo pode causar no homem e na mulher. Qualquer sensação de ameaça pode gerar medo. Seja ela física, seja ela psicológica ou moral. Algumas vezes as pessoas dão outros nomes para essa sensação. É como, estou apreensivo, estou preocupado, estou com ansiedade, estou angustiado. Mas na verdade está lá incumbido a base, que é o medo. Uma porta que foi aberta e que essa pessoa vive alimentando essa situação, que é o medo. No entanto, todas essas coisas, todas essas emoções e outras emoções são motivadas pelo medo do que pode acontecer. Quando sentimos isso, nosso corpo tem também, inclusive, reações adversas, físicas. Nosso organismo se prepara para duas situações, lutar ou fugir. Ou eu luto, ou eu fujo, diante de uma situação de medo. Até de medo de uma coisa que não aconteceu ainda. A situação do medo tem o poder de criar algo que ainda não aconteceu. E já gera uma atitude no corpo, de lutar ou fugir. Se lutamos com algo que não aconteceu ainda, nos tornamos cansados, depressivos, esgotados, e isso também tem anexo com o mundo espiritual, com a nossa vida espiritual. A partir daí o cérebro trabalha intensamente e há muita adrenalina é liberada, causando aí também sintomas como tremedeira, boca seca, mandíbula rígida, enjoo, dores no braço, nas pernas, ombros, também fazem parte de um episódio de vivência de medo. Todas essas reações fazem parte. Porque eu fiquei preocupado e estou com tremedeira. Não, você não está preocupado, você está com medo. Assume, em nome de Jesus, você está com medo. E o medo é a fé no inimigo. A fé é a fé em Deus. O medo é a fé no inimigo. Simples assim. Existem situações em que a pessoa não assume o medo que sente. Então começa a fugir da situação, que envolve qualquer possibilidade de ameaça. Procrastinando ou criando desculpas para si mesmo. Não vou fazer porque hoje eu tenho... Não vou fazer porque... Não vou... Não, nem vou... Não, mas nunca assume. Não vou fazer porque eu tô com medo. Não, é porque eu tenho um outro assunto. Porque é melhor... Deixa mais para frente. Procrastina-se com desculpas esfarrapadas para dar vazão ao medo. O medo pode funcionar como uma voz interior também. Continuamente dizendo, algo não vai dar certo. Ou dar certo o que não é capaz de realizar. Não sou capaz de fazer isso. Não vai dar certo. Essa é a luta do medo. É uma voz interior. Não, eu podia fazer, eu acho que eu consigo. Não, eu não consigo. Não, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. O medo pode funcionar, então, como uma voz interior. O medo é criado das nossas mentes. E por mais que tentamos evitá-lo ou ignorá-lo, não conseguimos acabar com ele. Isso acontece porque a crença que alimenta não foi combatida. Isso acontece porque a porta que foi aberta não foi fechada. Não estou dizendo aqui que uma vez renunciada, entendendo que a porta da entrada do medo
começa já lá na infância, que causa todo o problema, nunca mais teremos medo. Não. Você vai aprender a dominá-lo, porque o Senhor nos fez para dominar a todas as situações. Ele nos fez como filhos dele para dominar a situação e tem receitas para isso. A vida pessoal interfere na vida espiritual, amém? A vida espiritual interfere na vida pessoal. Veja algumas dicas de que você pode alimentar a sua fé ao invés de alimentar o seu medo. Você tem medo, mas você começa então a ler a palavra de Deus. Eu disse que na Bíblia existe 247, 248 vezes a palavra fé. Então você tem muita palavra de fé para ler na palavra de Deus. E a Bíblia é a palavra de Deus, é aquilo que alimenta o nosso espírito. A Bíblia, a palavra, também fala que o entender vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Vem o conhecimento. Então você alimenta seu espírito com a palavra, porque tudo inicia no mundo espiritual. Tudo se reflete através do mundo espiritual, do nosso espírito. Ore, converse com Deus, tenha uma vida de intimidade, de busca com Deus. Você estará alimentando o seu espírito. Além de ter mais ou menos 248 vezes a palavra fé, existe 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Não sei se você já sabia disso. Um para cada dia. Não temas. Eu posso deduzir também como ter fé. Não temas. Eu tenho fé, eu vou embora, eu vou avante. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho fé. Eu não vou temer, eu vou avante, eu vou avançar. Porque eu sei quem peleja por mim. Então mantenha o foco naquela caminhada, naquela pegada, como diz. E vai firme. Faça anotações, pense, reflita, compreenda. Tente compreender os seus pensamentos, os seus sentimentos, seu pressentimento. Alinhando-os com a palavra de Deus. Seja seu próprio coach. Seja seu próprio coach. Você conversa com você, converse com seu espírito. Davi um dia disse, minha alma, por que te abate? Espere em Deus, confie em Deus. Por diversas vezes eu vejo Davi conversando com a sua própria alma, fazendo o seu próprio coach. Né? E por último, você pode respirar, descansar, relaxar. Descansar, relaxar, respirar, aguardar, ter fé, ter confiança, não é nada, não é você eu confio em Deus, daqui a pouco eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer, porque senão não vai dar certo. Não, confiar é confiar sem reserva. Ou você confia em Deus, ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Não existe o meio termo, não existe o muro. Ou você fica do lado de confia em Deus, ou você fica do lado de não confio, eu estou duvidando, e aí você não está agradando a nosso Deus, como diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas hoje, o Senhor quer, pelo seu Espírito, tratar rapidamente com nosso entendimento, a partir dessa palavra, tratar com o nosso setor interior, nossa alma, tratar com o nosso interior, para fazermos compreender que nós precisamos alimentar a nossa fé. Jesus disse no Evangelho de Mateus 17:20, ele respondeu assim, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Quando eu analiso a palavra que Jesus disse sobre o grão de mostarda, eu posso pensar, não, deve ser muito grande a mostarda, ou muito pequeno, sei lá. Quando eu fui ver, então, o grão da mostarda, ela é um grão pequeno, que gera uma árvore estrondosa, porém, é uma das sementes mais resistentes que existe. Ela é quase que inquebrável. Ela não quebra fácil. Então Jesus estava dizendo para nós, se vocês tiverem uma fé inquebrável, se vocês tiverem uma fé resistente, se vocês tiverem uma fé firme, vocês farão, vocês verão, vocês entenderão, vocês verão, vocês palparão milagres, obras tremendas. Mas vocês têm que ter uma fé resistente, uma fé que resiste ao tempo, uma fé que resiste ao processo, uma fé que não descompacta, uma fé que não se desfaleça, que não esmiuça, uma fé firme no Senhor Jesus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O grão de mostarda, então, com essa decisão que Jesus faz, ele mostra então que a fé nossa pode ser pequena, mas firme,
Não importa o tamanho que ela é, importa o grau de resistência que ela é. É isso que define ela. Hoje, você entrou nessa live e eu acredito que o Espírito Santo trouxe você aqui hoje, porque você precisava ser tratado na área do seu medo. E eu, como ministro da palavra do Senhor, pela graça e misericórdia de Deus nessa noite, como profeta de Deus, trazendo a boca de Deus aqui, eu venho trazer para você hoje, se você quiser, se você acreditar, pela fé, até findar essa palavra, o Senhor já está começando a pôr para fora esse inquilino chamado medo, que só tem te atrapalhado, que só tem te atrasado na sua caminhada, só tem atrasado a sua vida espiritual, só tem atrasado a sua vida ministerial, só tem atrasado o seu caminhar com Deus. O Senhor queria ter te levado já há anos luz à frente, mas você vem cercado pelo medo, você vem cercado pelo será, a minha sexualidade, eu não sei se Deus me aceita, eu fiz tanta coisa, eu não sei se Deus ainda me ama, não sei se realmente Deus quer isso para mim, não sei, duvido. Hoje o Senhor quer tratar com você, irmão Paulo Goulart, irmão pastor evangelista, irmã Revânia, irmão João Paulo, bispo Samir. Hoje o Senhor quer tratar com vocês no particular. Vamos fechar a porta do medo. Pelo poder da palavra dada a mim pelo Espírito Santo, eu declaro sobre vocês a porta do medo sendo fechada. E eu os convido como ministro da palavra do Senhor para você colocar a mão na sua cabeça e a outra no seu coração. Agora você consegue fazer isso? E eu queria que você repetisse aonde você está a seguinte situação. Hoje, eu peço perdão por todas as vezes que dei lugar ao medo. Renuncio todo medo do futuro. Coloco minha vida, minha saúde, meus negócios e minha família nas mãos de Deus. Renuncio todo medo, toda dúvida. Declaro que só o Senhor Jesus é o meu Deus. E o Senhor está em mim. Em mim não há mais lugar para o medo. Eu fecho a porta do medo hoje. Eu renuncio todo medo inerente em meu corpo e boto para fora e digo que só há lugar para o meu Deus. Porque como está escrito no Evangelho de Lucas 1,37, porque para Deus não há nada impossível. E eu assim declaro hoje, verbalizo, que em todas as áreas da minha vida, o Senhor é soberano e não há lugar para o medo. Hoje, pelo poder desta palavra, eu tomo posse dela e declaro que a minha fé será restabelecida no Senhor Jesus. Porque eu quero viver o lindo de Deus, o novo de Deus, o que realmente Deus tem para a minha vida. Eu declaro que sou livre. Eu declaro, fala mais alto para o inferno ouvir. Eu declaro que eu sou livre. Eu sou livre de todo medo. Em o nome de Jesus, aplauda o Senhor, brada com glória, de graça, porque você está livre. Hoje, essa porta do medo, ou essa cadeia do medo, ou essa prisão do medo está sendo aberta. Não volte pegar mais a chave e se trancar lá dentro hoje. Seja livre em nome de Jesus, que foi para a liberdade que Cristo te chamou.